E em 1 minuto eu gostaria que você fizesse uma apresentação do que daria para fazer, por exemplo, do que depende uma alta produtividade, levando em consideração o solo, as doenças, pragas e o estímulo produtivo aí através das folhagens. Um manejo diferente com o nosso pensamento também de cuidado, desde a planta em sua formação básica, raízes até as folhas, tudo isso, como eu mencionei anteriormente, faz parte de um habitat, um ecossistema equilibrado. E nós precisamos trabalhar isso. Mais Agrocacau Transamazônica, César Leite aqui contigo hoje. E o papo é com o nosso cacauicultor que está aí do outro lado e meu amigo G. Anderson Han. Aí o mentor Agrocacau, mentor de campo, né, G. Anderson? Sim. G. Anderson, seja bem-vindo com a gente. O papo hoje é sobre alta produtividade, agricultura regenerativa. Um papo bom para a gente conversar. Tem algo especial que o produtor gostaria de saber hoje, que você gostaria de passar para o produtor hoje? Primeiramente, boa noite, César. Boa noite, amigo produtor que está nos assistindo agora. Nessa atual fase do cacau agora, boa parte da preocupação dos produtores é em relação à birração. E a birração, quando a gente encontra a fase com que o cacau está, principalmente depois de um verão muito grave, intenso, inclusive até histórico, né? Tem certas regiões aí que o pessoal comentava, né? Que até a floresta estava sentindo. Vixe. Então o negócio estava brabo mesmo. Quando a floresta sente, o negócio é sério. Tá começando a amarelar as folhas da floresta. Então, assim diz, né? Os contos desses pessoal aí, né? Exato. Então a gente veio, mas independente ali da crendice e tal, a gente observou um verão muito intenso. Com isso, a planta, automaticamente ela entra num estado de que ela tem que se defender, ou seja, ela precisa sobreviver. E nesse processo de sobrevivência da planta durante o verão, ela acaba meio que reservando energias para a sobrevivência. Aí quando passa a fase do verão e entra as chuvas, ela tem um retardamento ao entregar a energia para a própria birração. Legal. A preocupação hoje do produtor vamos ter uma boa safra, não vamos, vai ser uniforme. E você tem andado, como é que está a situação da floração da lavoura? Está atrasada, já está na birração? Passa aí para a gente um feedback. Algumas lavouras que não sofreram tanto devido aos tratos culturais e manejo com que os produtores levaram as suas lavouras, elas estão bem. Mas a maioria que não fez os trabalhos corretamente, atraso de poda e tudo mais, a gente acaba vendo uma birração fraca. Onde as plantas tiveram um estresse. O maior estresse, não só hídrico, mas também a pragas durante o ano passado. Excesso de temperatura, claro. Tudo influencia. Tudo influenciando. E nessa trajetória toda, o produtor, como se encontra agora o produtor? Você conversou com bastante produtores e está no atendimento de campo. Como é que está assim, o bate-papo com ele olhando, observando a lavoura agora? Está com medo? Está tenso? Alguns produtores estão felizes, né? Tem lavouras com quem eu tenho passado, inclusive hoje, a gente acaba observando que tem ali um aspecto de birração bom, tá sendo bem conduzido. Mas tem outros que estão preocupados, realmente. De modo geral, o que mais tem? Mais preocupados. Mais preocupados? Mais preocupados. Qual a principal preocupação? Principalmente com a birração tardia, ou seja, está fraca na visão deles, né? E em algumas regiões está mesmo fraca a birração. A gente teve Não é que está tardio, é fraco mesmo. Sim, fraco. E ano passado, nessas áreas onde estão mais fracas, algumas lavouras, né, por excessos talvez de adubação, ela teve um aumento produtivo rápido, só que automaticamente, por não estar entregando tudo que a planta precisa, através de minerais, ela acaba ficando fraca e a produção cai de um ano para o outro. E já vem birração fraca, estresse, já vem também principalmente problemas com insetos. E agora, que é uma das preocupações grandes dos nossos produtores aqui, é a bendita ou maldita lagarta. Então, além da birração estar baixa, ainda está tendo problema de lagarta. Lagarta.
que é uma Lagarta do compasso, aquela que... preocupação, né? Sim. A famosa média palmo. Não sei se está acontecendo aí na tua lavoura, mas é claro que a gente vai falar sobre isso agora, também aqui, como resolver essas problemáticas. Mas primeiro vamos conversar um pouco mais sobre essas problemáticas, depois a gente entender como resolve. Mais Agrocacau Transamazônica, Carlos César Leite junto aqui com você e de frente com o nosso mentor de campo da Agrocacau, Geanderson Han. Olha, não é Han, é Han. Geanderson, floração. Tu falaste da problemática. Sim. E agora? As plantas que estão bem floradas, está bem florada. Às vezes o produtor já está feliz, ele não quer mexer em nada. Mas e as plantas que estão ali com déficit de floração? Está bem, absorveu essa chuva que chegou, recebeu uma adubação, mas a floração está baixa. E aí? E agora? Parece algo sem solução, né? Mas nós temos uma solução simples, acessível e de fácil aplicação. Dá de fazer alguma coisa, dá de olhar por essas plantas. Dá de fazer. E um alerta, produtor. Apesar de você se encontrar numa área que talvez apresente um aspecto de birração muito bom, a gente tem que sempre lembrar de algo que é muito importante para as plantas. Por exemplo, uma boa mineralização. Ou seja, nós precisamos, para a gente manter um equilíbrio saudável do nosso corpo, precisamos de minerais. A planta também precisa de uma boa fertilização que contenha um bom percentual de minerais, para que ela não só estimule melhor as almofadas florais, para trazer ali uma boa birração, como você de fato espera, quer e precisa, porque, né, a birração é um reflexo do que eu vou colher durante o ano. E o produtor está feliz e contando nas horas para começar as colheitas, né? O preço está se mantendo num nível muito bom. Produtores estão animados com os preços, mas acabam que talvez nessa empolgação com o resultado final, acabam se esquecendo do processo. E durante esse processo a gente pode sofrer aborto de birração, aquela peca, né? A famosa peca de birração. Então, para que isso não aconteça, precisamos trabalhar com recursos eficientes para a gente realmente nutrir a planta como ela merece, para que ela lhe responda da maneira que você deseja. Já pegando esse gancho, Geanderson, então a conversa é baixa floração e o produtor está lá preocupado. Ao invés dele ficar preocupado, ele pode fazer algo. Sim. Então, a ideia seria estimular as almofadas florais, fazer um carinho nessa planta, né? Aproveita que as plantas são fêmeas, são meninas, senão elas não produziriam assim. Então, faça carinho nessas plantas aí, converse com elas, entrega algo para elas comer, né? Dá alguma coisa ali, um suco, um docinho, e vamos entender que docinho é esse assim. Como seria esse estímulo? Estimular para quê? O quê? Como? Dá essa ideia aí para a gente poder entender. Vamos lá. Pegando o gancho da tua fala sobre fazer um carinho e tudo mais, a planta do cacau, ela é fêmea. Elas são... Pelo menos a que produz produz, ela é fêmea, né? E nós somos ali colonizadores de plantas fêmeas para elas não entregarem uma produção boa. Só que para isso, eu preciso entregar uma boa comida, que contém ali nutrientes e minerais necessários para ela não só se nutrir, se desenvolver ali o aspecto radicular, desenvolver boas almoçoadas florais, vegetação, né, a parte foliar em cima. Então ela vai pegar esses nutrientes que estão sendo entregues para que ela possa transformar nas almofadas florais. Exato. Estimular, vai estimular as almofadas florais a estarem ativas. Sim. Por exemplo, as plantas passaram um estresse, vê se eu entendi aqui. As plantas passaram um estresse. O produtor fez o equilíbrio do solo, fez as aplicações necessárias do solo, corrigiu o solo, fez a biocorreção, fez a calagem, fez a aplicação de NPK, beleza. Só que, mesmo assim, ele está sentindo que as plantas poderiam entregar um pouco mais de floração.
Então, ele entraria por onde agora? Pelo solo ou pela parte aérea? Nesse exato momento em que a cultura se encontra, que é nesse início aí de birração, de floração, Floração. seria Vou pegar essa pegada. interessante a gente entrar com um recurso de uma nutriflora. Nutrição na Nutrição florada na da florada, planta, para que para estimular. as flores em si aumentem, né, os polímeros, fazer uma fertilização que favoreça os polímeros das flores, Os tubos os polinizados. tubos polímeros, Sim. para justamente favorecer a parte produtiva da planta em si, o Aumentar- aumento da pegação de birro. Estimular a floração e pegar também ali, estimular a polinização. Exato. Que é Fazer ali uma Beleza. polinização articulada Aí você- também, né? Isso, uma polinização articulada. Exemplo, você estava dizendo sobre mineralização. Sim. Seria a entrega de minerais na parte aérea das plantas, além de nutrientes, ou basta só os nutrientes ali em si? Os nutrientes, eles contribuem bastante, mas uma mineralização seria o ideal. Ótimo. Então, você, produtor, que está nesse exato momento, ou você que conhece alguém, está aqui nesse podcast, poxa, a floração da lavoura está em baixa e precisamos ter uma boa floração. E lembrando que o mercado do cacau está apontando alta para o cacau. E pode ser que tenha mais alta ainda. Hoje, inclusive, nós estávamos consultando aqui, se for levando em consideração uma cabaça de cacau para 25 frutos, 1 quilo, aquela pegada, hoje o fruto de cacau nas regiões medicilandense e da Transamazônica está em torno de entre R$ 2,50 a R$ 3 por fruto, né? Por cabaça, né? Por cabaça ali, depois de amêndoas secas. Então, cada florzinha que o produtor conseguir melhorar a pegação dela, transformar em birros e transformar em frutos, a gente está falando de R$ 3 a mais ali por fruto, né, que ele vai acessar. Quanto mais flores se transformarem em birros, maior o A reflexo, chance produtiva ali. a chance produtiva e a rentabilidade, né? E a Que é o que todo rentabilidade. mundo quer e precisa. Você concorda? Ainda tem aquela pegada. Pô, o fruto de cacau, ele hoje é dinheiro, é o famoso ouro. O ouro nas árvores, né? Ouro nas árvores aí na região da Transamazônica. Mas chegar até esse fruto, existem os desafios. Agora o produtor está tendo o desafio de melhorar a pegação floral e transformar em birro. E depois ele mineralizou aqui a planta, ou seja, aplicou algum produto, com certeza. Só produto é chegar na agrocacau. A gente não vai falar aqui de produto, mas ele mineralizou a planta, entregou uma oferta, ela transformou em flor. Beleza. E a próxima agora, a próxima pegada? A próxima etapa, né? O que é que eu tenho que fazer para que É um eu tenha... processo, né? Então, O resultado é a venda do cacau, mas até chegar nesse resultado, tem etapas tem o ali. processo. E após fazer uma boa nutriflora, uma boa entrega, não só de nutrientes, mas uma boa mineralização, para que ocorra tudo o que a gente vem debatendo aqui, a próxima etapa é fazer uma ducha protetiva nos frutos, para que não entre fungos, principalmente vassoura de bruxa e podridão parda. Mesmo que o camarada tenha tratado o solo ali, feito Sim. um processo, é importante proteger esses frutos. Com certeza, porque o solo pode estar corrigido, mas a fruta está exposta. Então, nós precisamos proteger também as frutas para que aconteça uma melhor produtividade. Imagina só, como você bem pautou, o preço do cacau, se a gente for levar em conta ali numa média, eu não vou nem colocar tão alto, né? Igual tá R$3. Vamos botar R$2. Por fruto, a gente está dizendo. Sim, tá, R$2 por fruta. Cada fruta que você salvar a mais na sua lavoura, que você tira da boca da podridão, da boca da bruxa, não é melhor? Não é mais vantajoso? Numa lavoura de 5 mil plantas que você, por planta, você ganhou ali da doença 4 frutos, por exemplo, 5 frutos, por exemplo. São 25 mil frutos. Nós estamos falando de um acesso a 1 tonelada a mais de cacau. Então, vale muito a pena, e a recomendação não só minha, mas também de
outros profissionais da área, é justamente fazer essa proteção dos frutos, para que você tenha a tão famosa safra do ano, ou recorde para você. Legal. Então a gente está entendendo aqui, nesse momento, desde influenciar ou estimular as almofadas florais, fazer uma melhorar a polinização da lavoura. E agora nós temos um momento que você acabou citando. Tem uma praga atacando, que é a lagarta medidora. Inclusive tem até um nome aí, nome científico dela, não sei se tu lembra. Se tu lembrar, pode falar aí pra gente. Alguma coisa mexicana, né? O primeiro nome acabou que fugiu do... Fugiu, mas tudo bem. PS mexicana, uma coisa assim. Ela é uma invasora muito poderosa. E aí o produtor foi lá e trabalhou o estímulo, aí veio alta floração na lavoura, depois que ele pegou os recursos com você, convidou você e tal, e aí você passou lá os recursos para ele estimulou a planta, veio uma floração. Na floração a gente sabe também que é necessário de uma polinização, que parte dela é feita pelo vento, mas parte dela é feita pela mosquinha, pelos insetos polinizadores, né? Sim. Mas e aí? Está dando lagarta, controlar essa lagarta e não agredir tanto o ambiente desses insetos que poliniza. Como é que fica a situação do produtor? Ele fica num cerco bem pesado. Angustiado. E aí nós entramos num dilema com o produtor, né? E infelizmente algumas coisas têm acontecido, não só aqui, mas acredito que em outras regiões também. Os produtores chegam em lojistas procurando ali uma alternativa, um veneno para que mate a lagarta. E alguns deles são venenos que são muito fortes e acabam meio que matando todos os insetos, que vai favorecer a polinização do cacau. E só acontece o bio através da polinização. Então, como não afetar isso? Então, nós temos que ter muito controle e cuidado ao aplicarmos inseticidas. Mas tem jeito de cuidar com impacto baixo a essas pragas, a esses insetos, por exemplo. E outra, então vamos lá. Se tem uma forma, beleza. Essa forma aí, o produtor pode estar entrando em contato, inclusive com o Geanderson mesmo. Sim. Mas tem um jeito. Agora, vamos lá. Para ter o melhor controle, o que seria ideal a se fazer, a estar colocando nessa cauda aqui? Não falando especificamente marca de produto, mas qual a ideia para ter o melhor controle, visto que, levado em consideração que nós temos ali a praga, certo? Que é a lagarta. A própria lagarta em si. Isso, a própria lagarta. Nós temos ali os pais da lagarta, que estão fazendo as suas oviposições em diversos lugares, fazendo Sim. seus ninhos, as suas festas, né? E nós temos também um estímulo às almofadas florais que precisa ser feito. Dá para o produtor fazer tudo isso de uma só vez, ter o melhor controle? Como seria a ideia? Você e a Agrocacau, por exemplo. Vamos lá. Nós temos trabalhado da seguinte maneira. Nós fazemos, sim, uma aplicação de produtos para realmente matar a lagarta, porque é o nosso principal objetivo. Ter o controle ali. Para ocorrer um melhor controle, seria necessário fazer nessa cauda uma junção de adjuvante, desalojante e ou inseticida de contato. Não importa qual seja, mas tem que ser de contato. E que tenha indicações para a lavoura. Exato. Seria o defensivo. Sim. De indicação. Então, eu pegaria ali o adjuvante, o desalojante e o inseticida de contato. E o defensivo. Sim. Indicado para a cultura. Então, beleza. E as almofadas florais e o estímulo às almofadas florais, como se daria? No desalojante, que é a própria Agrocacau que nós temos trabalhado aqui, o nosso material, a nossa cauda, né, que é o adjuvante e o desalojante, eles também entregam nutrientes para as almofadas florais. Então vai tudo isso, na mesma... O produtor resolve o problema com um bônus. Ainda tem um bônus ali. Sim. Não, beleza, entendi. Agora vamos lá. E os insetos, por exemplo,
como nós acessaríamos eu digo assim, como nós acessaríamos os pais, essas mariposas que estão pousando ali as lagartas, né? Por quê? Qual desses materiais? O desalojante? Fala para a gente a ideia. Os pais da lagarta, eles estão escondidos, né? Então, como tem um desalojante, ele vai sair do esconderijo dele. Sim. Ele saindo, o inseticida indicado, de contato, relembrando, faz o trabalho, ou seja, você tem uma melhor eficiência da tua aplicação. E outra, por ele não ter, por ele ser de contato, ele não vai ser sugado até as almofadas florais. Sim. Por exemplo, ele não vai nas correntes do floema para as almofadas florais para prejudicar a polinização. Com certeza. Então, é uma alternativa mais viável no momento. E que tem um impacto menor a polinização. Perfeito. Visto isso, essa ideia é muito interessante. Então, produtor, fica registrado aqui, G. Anderson, Agrocacau, dando a ideia para estimular as almofadas florais, fazer um carinho na planta. Pega essa bomba motorizada que tu tem e vai fazer cócega nessa planta para ver se ela ri agora, né? Sim, temos que cuidar bem dela. Cuidar bem dela. Então, estimular as almofadas florais, aproveitar o mesmo serviço, né, do atomizador que tá passando por ali. E a gente, resolver o problema pela causa, não só pelo sintoma. Exato. Uma informação a mais, um manejo diferente com o nosso pensamento também de cuidado, desde a planta em sua formação básica, raízes até as folhas, tudo isso, como eu mencionei anteriormente, faz parte de um habitat, um ecossistema equilibrado. E nós precisamos trabalhar isso. Se formos parar para pensar, o ser humano ele é o único que destrói para começar a produzir. Então, para construir, né? Exato. A floresta lá passa anos e anos criando... Cada vez mais se recompondo para desenvolver um ambiente ideal. Um ecossistema equilibrado, tudo perfeito. Aí vem o homem, o ser mais inteligente de tudo, e derruba a mata, lera, queima, destrói todo o ecossistema que a floresta passou anos para construir. E o nosso trabalho hoje, se nós quisermos alcançar uma agricultura ou uma cacauicultura de alta produtividade e eficiência, nós precisamos... Trazendo de volta esse equilíbrio. Esse equilíbrio de ecossistema e nutricional. Não tem como a gente ter lá um cacau no meio da mata, mas nós precisamos ter os ingredientes nesse solo. Tem na mata, no cacau. No cacau. E outra, com a tecnologia de hoje, isso é possível. Possível, acessível e de baixo custo. Beleza. G. Anderson, em 1 minuto eu gostaria que você fizesse uma apresentação do que daria para fazer, por exemplo, do que depende uma alta produtividade, levando em consideração o solo, as doenças, pragas e o estímulo produtivo aí através das folhagens. Sim. A gente já meio que falou de duas etapas, né? A gente pautou bem sobre a parte da madeira em si, da planta, e a parte foliar, né? Que a gente vem da cauda de mineralização e tudo mais, N fatores. Só que a gente não trabalhou nesse momento de uma forma mais expressiva no solo, dentro do nosso bate-papo aqui hoje. Então, fazendo também uma biofertilização e uma boa mineralização no solo, a gente consegue não só elevar o pH, aumentar a CTC, trazer de volta a acessibilidade das plantas através das raízes aos minerais retidos no solo, mas também nós conseguimos ali controlar melhor as doenças do cacau, vassoura de bruxa, podridão e principalmente pragas, porque... Isso através do solo. Do solo. Trabalhos no solo. Digamos que o ingrediente principal, o reforço, aquele arroz com feijão caprichado mesmo, a planta ela encontra no solo. E ela precisa ter um solo... né? Exato. Precisa-se ter um solo equilibrado para que a planta acesse esse manar dos deuses ali, né? Que ela tanto necessita.
para que ela realmente produza e prospere com facilidade. Algumas correções o produtor Exato. então tem que se adequar para regenerar, para entregar de volta isso. Quando nós falamos de correção, automaticamente os produtores já falam de calcário e adubo. Não é só isso. Não é só isso. Como a gente fala de ecossistema, o ecossistema do solo é muito, mas muito superior a só essas duas etapas, que é calagem e adubação. O solo é composto por, a gente vai ver macros, micronutrientes, mas também um negocinho chamado microfauna, a microbiologia do solo, que é a parte mais afetada ali, quando a gente inicia a cultura. Inclusive o conceito comum que se ouve é que o solo tem a composição química, física e biológica. Mas só que se nós invertermos, para a gente poder dar mais uma atenção, né? Ela é uma composição biológica, física e mineral, na verdade. Não é nem química, né? Mineral. Mineral, que vai muito mais além do que a ideia ali dos nutrientes. Porque quando fala química, aí o pessoal lembra assim, mais dos nutrientes. Sim. Aí uns ficam nos 12, que é os 6 macros, que é macros primários e secundários. Aí os micros, depois os não essenciais, até Sim. formar os 17. Beleza. Só que, será que... E vai muito além dos 17, né? Vai muito além dos 17. Tem ali os outros minerais que não são considerados essenciais, mas que não estão ali por acaso. Talvez a planta não absorve, mas eles estão ali para fazer alguma competência. Muitos dos que são julgados não essenciais favorecem muito a imunidade da planta. A imunidade da planta, o relacionamento a resistência dela contra doenças e pragas. A busca dela. E sem contar que tem ali na biologia do solo, tem fungos que são extremamente fundamentais, poderiam até ser considerados macroelementos pelas funcionalidades que a planta tem carência, né? Ali fungos que fazem uma conversação com as raízes das plantas, que tem conexão, ou pelo menos deveria ter. Fazem a troca de alimento. Troca de alimento ali, a comercialização interna do solo. É a venda ali, né? Mentor AgroCacau, que está aí trabalhando no campo, dando suas ideias e acompanhando produtores a terem sucesso, né? Quantos sucessos que você tem muitas filmagens dentro do... Sim. Produtor, o seu sucesso é o meu sucesso. Então... É isso. Então, hoje nós chegamos ao final de mais um podcast. Você percebeu que pode ter uma alta produtividade, influenciar melhor as suas plantas a conseguirem, nesse estímulo, aí nessa cócega que a gente brincou aqui, né? A ter uma melhor floração, um crescimento do fruto, a pegação de birro, enchimento do grão, aumentar o peso das amêndoas e proteger também os seus frutos. É claro que você pode tudo isso. E com certeza pode estar contando com o G. Anderson, a AgroCacau também. E nos acompanhe, continue nos acompanhando, compartilhe esse vídeo com aquele outro produtor que você gosta e acha que esse assunto também cabe a ele conhecer também. Muito obrigado. Obrigado, G. Anderson. Obrigado, César. E até o nosso próximo podcast. Agradeço o convite, agradeço também a presença e a paciência também do nosso produtor que está nos assistindo aqui. Espero que essas informações desse bate-papo sejam relevantes para você. Se despertou a curiosidade de você querer conhecer mais sobre tudo que nós falamos aqui, o editor pode deixar o meu contato. Lá você pode me chamar à vontade. Lá nós daremos sequência nesse bate-papo aqui. Na descrição, tá bom? né? Eu deixo aqui a ideia para o editor poder deixar na descrição do vídeo o contato do G. Anderson. E você vai lá na descrição e compartilha esse contato. Valeu? Então, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Um abraço.